edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Eu quero ser tua voz. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar? Abençoa, Senhor, agora o teu povo que está reunido para te adorar e para te louvar. Que o nosso louvor e a nossa adoração suba até o teu trono de graça como um aroma agradável. Abençoe cada vida que irá participar e que irá estar envolvida neste culto. Que em toda a orientação
e a direção do teu Santo Espírito esteja presente e tu aceites o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. E através da orientação do Espírito Santo, nós possamos ouvir a tua voz e possamos ser servos bons e fiéis. Nos abençoe e nos guarde neste momento de adoração e louvor e para sempre, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que seja verdade, que seja honrado, correto e puro, que seja bom, que seja amável, que seja decente. Se houver excelência e se algum louvor existir, nisto pensar. Assim pensai. O que aprendestes das coisas que ensinei, se o que de mim ouvistes prosseguido, então o Deus da paz será com todos vós. Que seja verdade, que seja honrado, correto e puro, que seja bom, que seja amável, que seja decente. Se houver excelência e se algum louvor existir, nisto pensai. Assim pensai. Nisto pensai. Assim pensai. Graça e paz, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, dos versos 44. O título é: O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os gentios, falando em línguas, engrandecendo a Deus,
Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos agora para o momento da intercessão, né? Nesse momento é necessário uma coisa muito importante, que você creia que Deus está ouvindo, que Deus está atento à sua voz, que Deus sabe e está ciente de tudo que você precisa e está passando, e que no momento certo Ele vai agir, porque acima de tudo Ele quer o seu bem. Creia firme nessa fé, né? E a oração com certeza chegará ao céu. Então vamos orar. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos cultuando e adorando o seu santo nome. Ó Deus, abençoa nesse momento a igreja, os presbíteros, o pastor, os diáconos. Esteja abençoando, Senhor, as famílias da igreja, também as famílias que porventura estejam assistindo a esse culto. Ó Pai, abençoa o teu povo, as pessoas que precisam de uma porta de emprego, que precisam de uma ajuda no sustento do seu lar. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão doentes, essa doença que tem criado tanto transtorno, criado tanta angústia nos corações. Ó Pai, o Senhor observa tudo, o Senhor está atento a tudo e o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes nem sequer percebemos, mas se não fosse o seu cuidado, não fosse a sua misericórdia, a coisa poderia estar muito mais pior. Ó Pai, abençoa, Senhor, as pessoas que tiveram perdas de parentes em sua família. Ó Pai, esteja consolando essas pessoas, esteja dando refrigério para esses corações e que eles possam ter forças e fé de estar prosseguindo, Senhor, firmes, sem perder a fé em Ti, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te servem. Santo Deus, obrigado pelas pessoas que têm melhorado também. O Senhor está atento a tudo, o Senhor sabe como agir em cada um. Esteja nos perdoando as nossas falhas, nossos pecados, porque somos falhos. Mas nunca deixamos de crer num Deus que supre, num Deus que presente, num Deus que nos dá força no momento certo. E é nessa fé, Senhor, que nós oramos por todos esses pedidos, certo da sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos iniciar o louvor. Antes, compartilhar o Salmo 119, 11. Nos diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Na mensagem da semana passada, o reverendo Gilberto falou um pouco do comportamento do rei Ezequias e falou também que o rei Ezequias procurava sempre estar na presença de Deus, e é justamente sobre isso que nós temos que meditar. Deus está em todos os lugares, mas nós estamos buscando sempre a presença de Deus, estarmos na presença de Deus? Espero que sim, espero que estejamos todos sempre buscando estar na presença do Senhor, igualzinho fez o rei Ezequias. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por mais essa hora de oração, hora de louvor, Senhor Deus. Te agradecemos pela saúde, pela vida, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor.
esteja nos abençoando nesse momento de louvor, Senhor Deus, usa as nossas vidas. E nós te louvamos, Senhor Deus, e que possamos estar te adorando com os nossos louvores. Amém. Muito obrigada por tudo. Fique com os nossos irmãos nas suas casas, onde quer que eles estejam nesse momento, Senhor Deus, que todos possamos estar louvando juntos o teu santo e bendito nome. Amém. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar? Deus está aqui. Certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou
um dia especial, tocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Quão Formoso És. Tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amados irmãos, hoje iremos estudar sobre a vida de Ezequias num determinado momento, quando ele enfrentou um momento difícil. Qual foi a sua atitude, sua busca da presença de Deus e a resposta de Deus. E o texto que vamos estudar está no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, dos versos 1 a 11, que diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei com fidelidade diante de ti, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos,
tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor dará que me curará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil a sombra diante de 10 graus, tal como não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Meus amados irmãos, nós aprendemos sobre a vida de Ezequias, pudemos estudar sobre o seu reinado. Ele começou a reinar com 25 anos, reinou durante 29 anos sobre Judá, e diz aqui a palavra de Deus que ele fez o que era reto perante o Senhor. Fez o que era reto perante o Senhor. Muito bem. Ele começou a reinar. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ver que ele mandou restaurar o templo que estava abandonado. Depois de restaurar esse templo e colocá-lo em ordem, ele novamente voltou a abrir o templo e então começou o povo a adorar a Deus. Então nós vemos que Ezequias tomou atitudes que buscavam ser vidas que estivessem diante de Deus, abrindo o templo e que o povo então pudesse voltar, estar no templo e cultuar a Deus. Amados irmãos, Ezequias estava indo muito bem, mas de repente, como aqui nos ensina o texto, ele ficou enfermo. E diz aqui a situação que era uma enfermidade mortal. Então ele recebeu uma mensagem da parte de Deus, vinda do profeta Isaías, que diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amados irmãos, vamos pensar agora, quando você está servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, se colocando nas mãos de Deus, a todo instante sendo um servo fiel, vai à casa de Deus quando pode, quando podia, agora está em casa, mas ora a Deus, lê a palavra de Deus, anseia por esperar que o culto seja restaurado lá na IPI de Vila Formosa. Então vamos pensar, né? Nós estamos fazendo tudo direitinho, está tudo bem. De repente vem um momento difícil, quando uma notícia nos é dada, uma notícia que é trágica, uma notícia que é uma notícia de morte, como aconteceu aqui com o rei Ezequias. Vejam, meus amados irmãos, nem aqueles que fazem o que é reto, que estão andando no caminho de Deus, estão impedidos de passarem por problemas, por situações difíceis. E diz aqui o texto da palavra de Deus que Ezequias recebeu a seguinte mensagem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Ezequias recebeu uma mensagem dura, uma mensagem terrível. Ele iria morrer, ele iria passar por um problema muito difícil, que seria a morte. E ninguém tem poder sobre a morte. Somente Deus. Pense nisso e nós vamos falar sobre isto. Aí então, o que aconteceu, meus amados irmãos? Nós vemos que a notícia foi terrível. Quando você recebe uma notícia terrível, como é que você age? Vamos aprender mais um pouco com Ezequias? Diz aqui o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 22, que Ezequias, ao ouvir esta mensagem, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Meus amados irmãos, quando nós recebemos uma notícia terrível, nós buscamos a Deus em primeiro lugar em oração. Nós estamos buscando a Deus
em oração. Ezequias não se desesperou, não foi fugir da situação, não entrou em depressão, não murmurou contra Deus, mas ele foi buscar a presença deste Deus, do qual ele recebera uma mensagem de que ele estaria prestes a morrer. Arruma a tua casa. Então, Ezequias começa a nos ensinar que a sua vida era uma vida de prática, de comunhão com Deus. Por isso ele foi buscar aquele o único que poderia ajudá-lo, resolver o seu problema e fazer com que a sua vida fosse restaurada e ele fosse abençoado. Então a oração. E diz que ele foi aqui e virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembram-se do Senhor Jesus falando sobre a oração? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e derrame o seu coração diante do Senhor. Olha, Ezequias praticava isto. O nosso primeiro ensinamento diante de uma situação difícil é não se desesperar, mas buscar aquele que tem condições para resolver o nosso problema e nos abençoar. E como é que ele orou ao Senhor? Segunda coisa que nós vamos ver aqui é que ele derramou o seu coração diante do Senhor, dizendo que ele era para o Senhor. Diz aqui o texto assim que no versículo 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Então, para nós orarmos ao Senhor, nós temos que andar em fidelidade. Estarmos sendo fiéis a Deus, cumprindo a sua palavra, sendo vidas que estão dando testemunho verdadeiro do que a palavra de Deus nos ensina. Nós, como vidas que são orientadas pelo Espírito Santo, estamos sendo vidas que andam segundo a palavra de Deus. Andei com fidelidade, fui fiel. Que nós sejamos fiéis, essa é a primeira coisa. Nós podemos chegar agora diante de Deus e falar, Senhor, eu estou sendo fiel nas orações, na leitura, no cumprimento com os meus deveres como cristão, com a tua casa, nos momentos em que eu estou fora, onde quer que eu esteja, estou sendo fiel. Ezequias pode dizer isso, e que você e eu possamos dizer isto. Se ainda você não pode, busque a direção de Deus. Ore e fale, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e aparta-te do mal e anda no caminho de Deus. E assim você poderá orar muito em breve, Senhor, andei com fidelidade diante de ti. Mas não é só com fidelidade, diz assim, com inteireza de coração, de todo o coração. O coração dele não era repartido em um coração que estava desejoso de poder, um coração que estava se colocando realmente como rei, e como rei então ele poderia estar agora com o poder e ele poderia dizer, eu sou o rei, sou eu que mando, sou eu que estou aqui e vocês têm que me obedecer. E ele fala com inteireza de coração de que ele sabia o seu lugar e que ele estava ali na posição de rei para ser um instrumento, para ser bênção nas mãos de Deus. Bênção nas mãos de Deus. Então ele sabia que ele tinha que ter um coração voltado para Deus, com inteireza de coração, para que ele pudesse estar realmente buscando a presença de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós somos colocados em qualquer posição, nós devemos entender que nós fomos colocados por Deus para sermos servos e trabalharmos para Deus com inteireza de coração. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que os outros. Eu fui colocado ali para pastorear, para ser um servo que esteja guiando o rebanho de Jesus Cristo na IPI de Vila Formosa a pastos verdejantes e águas cristalinas. Nada mais do que isso me foi colocado o Senhor, para que eu seja um servo, um pastor, que cuide bem das ovelhas, ao qual o Senhor resgatou, comprou pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Então, Ezequias estava agindo assim.
nós possamos agir assim, trabalhar com inteireza de coração. Aí haverá unidade e aí haverá, sim, a presença e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E ele afirma por último nesse versículo de número 3, tão maravilhoso, diz assim: e fiz o que era reto perante os seus olhos. E fiz o que era reto perante os seus olhos. Olha, irmãos, não era diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus. Deus olha para mim e para você. Então, meus amados irmãos, que adianta eu ser uma pessoa que esteja diante dos olhos dos homens, enaltecido pelos olhos dos homens? Isso não adianta nada. O que adianta é nós sermos enaltecidos por Deus. Fui fiel diante dos teus olhos. Então Deus sabe o que nós fazemos e é Ele quem dá a aprovação das nossas vidas. Não são os homens. Não adianta eu falar, eu tenho feito orações e vidas têm sido conquistadas, curadas, uma série de coisas. Isso não nos leva a caminho nenhum. O que nos leva ao caminho certo é estarmos realmente sendo fiel diante dos olhos do Senhor. Lembram-se de Jó? Disse que Deus olhou para Jó e viu que era um homem com um coração realmente voltado para ele. Um homem com um coração voltado para ele. Deus viu Maria e disse, ela foi achar graça diante do Senhor. E ela teve então a oportunidade de no seu ventre gerar o Messias, o Senhor Jesus, o Salvador. Então aqueles que têm realmente a sua vida diante de Deus e Deus realmente confirma, aprova as nossas vidas. Muito bem, depois de ele colocar essas coisas, ele chorou muitíssimo, derramou as suas lágrimas diante do Senhor, dizendo que, apesar da notícia, ele estava sofrendo muito e ele derramou o seu coração diante do Senhor. Olha que maravilha! Diante dos problemas, você tem derramado o seu coração, você tem chorado. Depois de falar com o Senhor, você tem se colocado diante dele com um coração humilde e chorou muitíssimo. Meus irmãos, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. E se humilhar é se colocar humildemente e chorar muitíssimo. Talvez nós tenhamos que parar um pouco e derramar as nossas lágrimas diante do Senhor pelos problemas que passamos, pelos problemas que a igreja passa, pelos problemas que o nosso país passa, pelos problemas que o nosso mundo passa. E chorou muitíssimo. Talvez, meus irmãos, nós tenhamos que falar menos e chorar mais. E chorou muitíssimo. Lembro-me de Jesus diante do túmulo de Lázaro, que diz que ele, vendo aquela situação, chorou. Quer dizer, havia aquele sentimento diante da morte de Lázaro, de algo triste, algo que trazia choro e lágrimas. E chorou muitíssimo. Que nós estejamos nos colocando assim diante de Deus. Depois deste momento de Ezequias, qual foi a resposta de Deus? Olha só que maravilhoso. Deus fala para o profeta Isaías, que já estava saindo, já estava indo embora, já tinha dado a mensagem do Senhor. Diz aqui o texto da palavra de Deus. Isaías vai e diz a Ezequias, e já Deus o coloca como príncipe do meu povo. Que maravilhoso, meus amados irmãos. O profeta de Deus recebe essa mensagem. Ó, você acabou de dar uma notícia muito triste, mas você vai voltar lá para o príncipe do meu povo. Ezequias recebeu esta mensagem de Deus. Você é o príncipe do meu povo. E diz aqui o texto da palavra de Deus, o que eu vou falar? O que será que Deus tinha preparado para Ezequias? E diz assim, vai e diz ao príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meus amados irmãos, Deus prestou atenção na oração de Ezequias. Nós não podemos encobrir nada diante de Deus. E diz aqui o texto da palavra de Deus uma coisa bem
clara, ouvi a tua oração. Quer dizer, Deus atentou à oração de Ezequias. Deus estava em comunhão também com Ezequias. Quando ele virou para a parede e orou, ele não estava falando com a parede, ele estava falando com Deus. Deus estava atento à sua oração. Meus amados irmãos, Deus está atento às nossas orações. Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para cuidar de nós. Mas nós sabemos que quando orarmos, nós devemos orar de uma forma clara e simples. A Bíblia fala e Jesus fala, não, quando orares, não useis de vãs repetições, não batam no peito, não usem a sua vida no sentido de eu sou isso, eu sou aquilo, mas se coloque diante de Deus, como fez Ezequias, e diz assim que Deus ouviu a sua oração. Mas não só a oração. Diz aqui a palavra de Deus, que Deus diz assim, vi as tuas lágrimas. Eu não sei se os irmãos estão vendo aqui, mas esse texto está falando tanto ao meu coração que eu estou chorando. Ouvi as tuas lágrimas. Olha, meus amados irmãos, como o nosso pranto, o nosso nos colocar diante de Deus, coloca o coração de Deus junto a nós, e Deus observando que a nossa vida, as nossas lágrimas são sinceras e reais. Ouvi as tuas lágrimas, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Então, Deus não faz a obra pela metade. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha, farei uma bênção na sua vida, Ezequias. Mas não se esqueça, fui eu. Você vai ter que vir e me adorar ao terceiro dia. Então, diz assim ainda, acrescentarei 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Então Deus, já falamos sobre a Síria, que a Síria era um povo forte, mas Deus fala, eu te livrarei. Então eu não vou só te curar, eu vou te abençoar na caminhada ainda. Olha só. E diz o texto da palavra de Deus que Ezequias recebe esta mensagem, ele tinha uma úlcera, ele tinha que fazer uma pasta de figos, no versículo 7 fala, tomai uma pasta de figos, aí colocai na úlcera. Então diz o texto que eles fizeram isto. Tudo sob a orientação de Deus. E então a palavra de Deus, através de Ezequias, fala, mas qual é o sinal? Qual é o sinal? E diz assim que ao terceiro dia, Deus irá te curar e você receberá da parte do Senhor um sinal. Qual será o sinal que me curará ao terceiro dia para subir à casa do Senhor? Pergunta Ezequias no versículo 8. E diz assim, ser-te-á isso da parte do Senhor como um sinal, que ele cumprirá a sua palavra. Adiantar-se-á, aquele do versículo 9 até o versículo de número 11, fala sobre o relógio de Acás. Vou antecipar um pouquinho. O relógio de Acás é um relógio, os irmãos que já viram esse relógio, é um relógio que ele tem como direção a sombra do sol. E como vai a sombra do sol, vai marcando o horário do dia. Aqueles que iam aqui pela Ayrton Senna, logo ali no começo, logo depois da entrada do aeroporto, tinha um relógio lá, que era mais ou menos isso, o relógio de Acás, que lá, então ele marcava a hora através da sombra do sol. Conforme o sol reflete a sua luz, ali ele marca a sua hora. Então, Isaías fala assim, olha, vai o relógio de Acás se adiantar 10 graus. 10 graus. Aí Ezequias falou, olha, mas adiantar 10 graus é fácil. Isso é natural, porque o sol vai se pondo e sua sombra vai cada vez mais mudando o sinal da hora. Ele falou assim, olha, isso é fácil, mas eu gostaria de que realmente o Senhor fizesse uma obra grandiosa e retrocedesse, quer dizer, voltasse 10 graus. E diz a palavra de Deus que Isaías não respondeu de imediato, mas diz assim, que o profeta Isaías clamou ao Senhor. Olha,
foi buscar a direção de Deus e fez retroceder o Senhor. Não foi Isaías, foi o Senhor, 10 graus, para que a sombra fosse lançada declinante no relógio de Acás. Então aqui foi um milagre contra as leis da física, porque o Sol, ele tem um sentido, ele nasce e põe. Aqui ele teria que retroceder. Se nós formos falar com físicos, eles vão falar que isso é impossível. Mas eu queria lembrar um outro momento, quando o Sol parou também. Lembram-se do texto de Josué? Diz a palavra de Deus que ele orou para que o Sol não deixasse os céus, para que ele pudesse lutar com a luz do Sol. E Deus fez o Sol parar. Diz assim o canto: Josué orou e o Sol parou. Meus amados irmãos, que milagre maravilhoso! Como Deus é bom! E quando nós andamos diante da direção de Deus, Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas. Então nós temos que aprender com o rei Ezequias o seguinte, que enfrentando vendavais e dificuldades, mesmo que seja a morte, devemos entender que temos que ter esperança de que Deus pode mudar aquela situação, porque Ele é o Senhor e nada está fora da sua poderosa mão, até a morte. E diz aqui o texto da palavra de Deus que Ele concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. Então Deus tem poder para fazer maravilhas, incontáveis e incomparáveis. Mas para que isto aconteça, nós temos que estar em comunhão com este Deus. E diz a palavra de Deus que Ezequias continuou a servir ao Senhor por mais este tempo. Que nós, ao sermos abençoados, não é para usufruirmos desses dias com outras coisas que não seja estarmos servindo ao Senhor. É claro, vamos ter os nossos momentos de lazer, momentos de alegria, momentos com a nossa família, momentos onde vamos trabalhar, momentos que vamos realizar as nossas atividades, mas nunca nos esquecermos de que somos abençoados e Deus fez maravilha nas nossas vidas. E você sabe que você já foi curado da morte? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre. Então já fui restaurado da morte eterna. E não só por 15 anos, mas eternamente. Olha que maravilha. E Deus fez um milagre muito maior do que este milagre do relógio de Acás. Deus enviou seu único Filho. Meus amados irmãos, saibamos enfrentar os vendavais e as dificuldades, porque o nosso Deus é um Deus fiel e nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Deus te abençoe. Se você está passando por algum problema, haja como Ezequias, busque a direção de Deus. Derrame o seu coração diante do Senhor, derrame lágrimas diante do Senhor. Se você não está, continue a ser como Ezequias antes desta notícia, sendo fiel a Deus. Continue a ser fiel a Deus. Se prepare, porque pode vir vendaval e tempestade, mas você sairá vitorioso, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a IPI de Vila Formosa, e nós continuemos a servir a este Deus que é o único, que merece toda a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honra. Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Recebe a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amado irmão, com a sua família, com a IPI de Vila Formosa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.